Olá, amigos do mercado imobiliário, como estamos? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos, conforme prometido no vídeo anterior, para olharmos para as oportunidades que o mercado imobiliário oferece, a despeito de eventuais circunstâncias, né? A gente precisa olhar para o todo e para a história do mercado imobiliário, para que não sejamos contaminados aí com perspectivas talvez equivocadas sobre o setor. E conforme prometido no vídeo, a gente vai começar com o pilar básico do mercado imobiliário, né? Eu digo que o básico bem feito supera qualquer coisa, né? O feito é melhor do que o perfeito não feito. E no mercado imobiliário, que é um mercado extremamente democrático, quem aí não conhece um senhor semi-analfabeto que tem um verdadeiro império imobiliário locado, valorizando, porque o mercado imobiliário é assim, ele oferece a possibilidade de qualquer pessoa, sem grande complexidade, atingir bons resultados. Daí porque é fundamental conhecer os pilares básicos de uma boa operação imobiliária, dos negócios imobiliários. Engana-se quem pensa que o básico aqui vai oferecer ganhos menores, muito pelo contrário. Estima-se que 54% do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo, e aí considerando a lógica da Forbes, seriam pessoas cujo patrimônio supera a 100 milhões de dólares, ou seja, supera aí a 613 milhões de reais. 54% desses patrimônios estão lastreados em propriedades imobiliárias. Então, e no básico, 30% disso são residências, são imóveis de residência. Então, investir no básico, e eu não estou falando de fundos, são patrimônios imobiliários de residência. Então, 30% do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo está lastreado em imóveis de caráter residencial. Então, é preciso conhecer os fundamentos básicos. São os fundamentos básicos que fizeram que essas pessoas prosperassem em outros setores e, essencialmente, no mercado imobiliário. Ah, 68% da riqueza global, aproximadamente, está lastreada em propriedades imobiliárias. E, basicamente, em fundamentos simples, né, que a gente precisa observar. Dito isso, observadas essas questões, eu trago aqui algumas posições para que a gente enxergue o básico de uma maneira diferente, para que você prospere. Não precisa de grandes sofisticações, daí a beleza do mercado imobiliário. Qualquer pessoa, começando a vida, terminando a vida, pode prosperar no mercado imobiliário, desde que tenha preceitos fundamentais observados e que não ignore os pilares fundamentais de uma boa operação imobiliária. E aí eu começo com um dos pilares que eu reputo ser fundamental, a localização. E aí eu falo de localização na perspectiva macro, ou seja, o bairro, a macro-região em que aquele imóvel está inserido, e na perspectiva micro, a posição no prédio, a posição do apartamento, os aspectos subjetivos daquele imóvel que podem destacá-lo dentro daquele micro-universo do condomínio. Enfim, a localização ela é fundamental. No direito, nós chamamos a propriedade imobiliária de propriedade em bens de raiz, porque, obviamente, estamos vinculados à terra. A propriedade imobiliária ela é erigida ou levantada sobre a terra. Então, é fundamental que reconheçamos bem o território e a localização em que está situado aquele bem. Então, é preciso observar fatores negativos ou positivos da macro-região, é preciso estudar o histórico dessa região para se fazer um bom negócio imobiliário. Isso é um preceito básico de uma boa operação imobiliária dentro do escopo de possibilidade de negociações imobiliárias, que, mais uma vez, lastreia aí a maior parte do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo. É preciso observar, numa segunda dica, observar tendências. Quais são as tendências? Quais são as tendências de demandas imobiliárias? Não fuja muito das tendências, porque é preciso servir à demanda. O imóvel é um ativo como qualquer outro, ele precisa atender a uma demanda. Quanto mais pessoas demandarem por aquele ativo, mais valioso ele é. Então, observar tendências, tendências de tipologia, tendências de metragem, tendências de decorações internas do apartamento, do imóvel, da casa, tendências de emprego de materiais é fundamental. Embora o imóvel possa atender às suas necessidades, ele atende sobretudo ao mercado, porque ele é um ativo. E aí um outro pilar, então o primeiro pilar, localização, observar tendências, não tem apego. O imóvel é um ativo como qualquer outro, e, portanto, ele deve ser considerado para ser vendido. Eu sei que a gente tem esse sentimento, essa observância com o imóvel, mas se você está na jornada de crescimento imobiliário, de crescimento a partir do mercado imobiliário, você precisa desapegar-se, não pode ter tanto apego. Evidentemente que se você está numa fase mais madura do seu patrimônio, aí sim você deve conservar, mas os imóveis devem ser oxigenados tanto quanto possível. Eu sempre dou esses exemplos aqui no Distrito Federal, em Brasília, especificamente em Taguatinga, por exemplo. Comprar uma casa na QNA, coisa de 15 anos, era uma coisa difícil, os imóveis valorizadíssimos, com preço muito alto. As tendências imobiliárias mudaram, a demanda mudou, e hoje, por exemplo, esse é um ativo que não tem tanta atratividade quanto teve no passado, porque outros fatores, como, por exemplo, Águas Claras, a própria Vicente Pires, a Miqueira, Parkway, etc., se descortinaram como possibilidades para aquelas pessoas, e esse imóvel deixou de ser tão atrativo assim. Então, é preciso oxigenar o ativo imobiliário, ainda que ele seja a sua casa. Então, pensar em vender, ou se um dia pudesse vender, é importante. Então, não tem apego. Um outro pilar que eu reputo fundamental para prosperar no mercado imobiliário é não tenha preconceitos. Imóvel, dinheiro não tem preconceito e você não deve ter preconceito de nenhuma natureza. Evidentemente, nós somos carregados das nossas próprias experiências, percepções, etc. Eu acho que você tem que confiar na sua perspectiva, no seu olhar, mas o seu olhar não pode ser excludente. E quando eu digo isso, você tem que
cogitar possibilidades de regiões em desenvolvimento. A prosperidade imobiliária ela é melhor experimentada quando você desenvolve o seu ativo junto com a cidade. Aposte em regiões de crescimento, em regiões que estão emergindo para uma nova possibilidade. Porque eu pego aqui o exemplo de Nova York, né? Há muito, Nova York era uma cidade repleta de estábulos em que cavalos transitavam por toda a cidade. Depois, num passado mais recente, Nova York era um sinônimo de violência e, portanto, não era um atrativo imobiliário. E hoje Nova York é uma referência do real estate global como um atrativo de investimentos imobiliários. Então, observar tendências é fundamental para que você alcance a prosperidade imobiliária. Eu acho que é fundamental, esse é um outro pilar para você, investidor imobiliário, para você, meu parceiro, corretor de imóveis, imobiliarista, é tenha um parceiro, tenha um parceiro. Você, investidor imobiliário, tem que ter um parceiro especialista. Conte com o auxílio de especialistas. Os corretores de imóveis, eles têm oportunidades o tempo inteiro. Bons corretores são celeiros de oportunidade para prosperar no mercado imobiliário. E, portanto, não queira se aventurar sozinho, porque você não tem monopólio das informações. Aquele profissional que vive dioturnamente disso, é o nosso caso, ele tem as informações completas. Então, nutra bons parceiros imobiliários. Não tente fazer sozinho, procure parceiros. Dinheiro e poder não se tem sozinho. Dinheiro e poder foram feitos para ser partilhado, portanto, tenha bons parceiros. Por fim, eu acho que um pilar fundamental nas operações imobiliárias e em qualquer negócio no mundo das negociações é a compra. Compre bem. O segredo está em comprar adequadamente, comprar bem. Excepcionalmente se vende acima do preço, mas em regra, para você não ter problema, você precisa pensar em vender no preço para menos, inclusive. O seu ativo tem que ser atrativo, mas não imagine que porque o seu imóvel é exclusivo, ele será vendido acima do preço. Se você quer fazer um bom negócio, faça um bom negócio na compra. E aí é fundamental, mais uma vez, contar com o auxílio de um profissional imobiliário. Todos nós do mercado imobiliário estamos a serviço disso e você, corretor de imóveis, tenha intrinsecamente nas suas atribuições o desejo e a missão de fazer o seu cliente prosperar. Ninguém esquece um profissional que faz com que os seus clientes prosperem. E eu tenho essa missão, uma missão pessoal, de fazer com que as pessoas prosperem a partir do mercado imobiliário. Portanto, resumindo aqui, uma série de 6 vídeos, esse é o primeiro, falando de elementos básicos para o mercado imobiliário, mostrando que, historicamente, independente das tendências, do pessimismo que se possa vender, o mercado imobiliário é extremamente resiliente e lastreia 54% do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo e representa 68% da riqueza global. Então, tenha em mente, para que você faça bons negócios imobiliários, observe a localização do ponto de vista macro, do ponto de vista micro, ou seja, onde está a região, a macro-região e as tendências para essa região. Observe as tendências mercadológicas do imóvel, não tenha apego, considere o imóvel como ativo, ainda que ele seja o seu lar, ele pode ser um ativo, por qualquer circunstância da sua vida, ele passará a ser negociado, quer queira você ou não, em algum momento, isso pode ou irá acontecer. Então considere isso, não deixe o seu imóvel carregado de subjetividades, de coisas muito pessoais. Não tenha preconceito, aposte em regiões em desenvolvimento com grande potencial. Conte com o auxílio de profissionais especialistas, corretores de imóveis. Os corretores de imóveis são celeiro de oportunidade para que você prospere no mercado imobiliário e eu, humildemente, me incluo nesse rol de profissionais que está à disposição para fazer você prosperar. E, por fim, pense em comprar bem. Comprar bem é observar oportunidades contando com auxílio e não necessariamente comprar aí, como se tem na mente imaginária, uma galinha morta, não é isso. Comprar bem é comprar um ativo que tenha potencial, que consiga enxergar uma visão a médio, longo prazo ou a curto prazo para você que quer resultados mais imediatos. Então, essa é uma consideração inicial do vídeo, uma série de 6 vídeos sobre possibilidades no mercado imobiliário para você que em 2025 quer prosperar no mercado imobiliário. Considere essas tendências, essas dicas, essas posições, e elas têm surtido efeito historicamente para muitas e muitas pessoas, e não por acaso 54% do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo, ou seja, as pessoas que têm patrimônio superior a 100 milhões de dólares, está lastreado em propriedades imobiliárias. Conte conosco, conte comigo para prosperar no mercado imobiliário. Um fraterno abraço e até o próximo vídeo. Comente, curta, compartilha, dê suas sugestões aqui para que a gente continue a falar sobre esse universo de negócios que é fantástico e tem transformado vidas. Um grande abraço.